eu resolvi fazer uma apresentação mais light. Eu me lembrei que o Dr. Rigato, 30 anos atrás, dizia que o coração morria antes do que o resto do corpo. E eu acho que hoje essa realidade já não é mais verdadeira. Naquela época ficava evidente que a maior parte dos óbitos ocorriam por doença cardíaca. Hoje aqui no Brasil o AVC supera já as doenças cardíacas como causa primeira de mortalidade. Então vamos revisar um pouquinho a nossa expectativa. Eu vou falar mais sobre longevidade e correlacionar isso com o coração. Aqui no Brasil, pelo IBGE 2013, homens têm uma vida média de 71,3 anos, mulheres 78,6 e a média nacional é 74,9 anos. Então, tem alguns fatos interessantes. Nós temos 7,3 anos de diferença entre homem e mulher. É grande. Mas só que essa diferença é ainda maior no estado de Alagoas, onde tem 9 anos e meio. Porque a mortalidade dos homens jovens pela insegurança, pela criminalidade é muito alta naquele estado. Então nós estamos contaminados por vários processos que interferem na nossa curva de sobrevida. E é difícil de fazer uma análise adequada, mas só que aqui no Brasil tem um dado que é extremamente importante. A expectativa da vida dos brasileiros aumenta 4 meses por ano, ou seja, aumenta 1 ano a cada 3 anos. É campeão mundial de aumento de longevidade. Isso certamente tem um dado importante. O coração do brasileiro está durando mais. E aí, então, invertem-se as curvas. Nós, no final da década de 50, nós já vamos ter mais de 30% da população com mais de 70 anos. Bom, mas vamos adiante. Mitos da longevidade. Nós foram criados ao longo do tempo alguns mitos. Primeiro, que fomos feitos para viver 120 anos. Mentira. Não tem nenhuma evidência de que o corpo humano pode ter esse suporte. Tomando todos os cuidados disponíveis, você pode chegar aos 100 anos. Mentira. Não é isso que está acontecendo na humanidade hoje. Disciplina leva inevitavelmente à longevidade. Leva ao aumento da perspectiva de vida, mas não à longevidade. Eu vou mostrar, inclusive vou analisar um pouco as zonas azuis. As zonas azuis são as zonas onde existem mais centenários no mundo hoje. Existem algumas verdades sobre longevidade que nós já temos. Não fomos programados para a longevidade, obviamente. Não há tratamento para impedir o envelhecimento das nossas 35 trilhões de células. Apesar de tudo que se oferece hoje, não existe um tratamento que a gente diga assim, bom, isto é a forma de viver mais. Após 65 anos, nosso envelhecimento é 125 vezes mais rápido do que aos 30 anos de idade. Eu não sei como é que fizeram esse cálculo, mas é um estudo feito na Universidade de Colômbia. Agora, essas duas mulheres são conhecidíssimas nossas da cardiologia, né, Eduardo? Todo mundo mostra. É o que eles chamam de eyeball test. As duas têm 90 anos, mas elas são intrinsecamente diferentes. E isso está acontecendo muito, a gente vê isso com muita frequência. São pessoas que têm a mesma idade, mas que uma está vigorosa e a outra está destruída. Mais do que isso, a longevidade do mundo hoje aumenta a expectativa de vida, mas não aumenta o tempo de vida saudável. Isso é uma coisa extremamente importante. No Ocidente, principalmente, o aumento da longevidade, essa sobrevida de 76, 78 nos Estados Unidos, 79 anos, ela se processa às custas de 10% da vida tratando câncer, infarto ou derrame. Isso é uma coisa que mudou completamente. Vou dar um exemplo. Os nossos longevos, o nosso vice-presidente da República, José de Alencar, viveu 10 anos tratando um câncer. Ele morreu com 80 e tantos anos. Não pode ser dito que ele tenha tido uma vida saudável. Os inimigos da longevidade hoje são bem conhecidos. São esses três: infarto e acidentes cerebrais e câncer. O infarto e as doenças cardiovasculares, de modo geral, muito abordadas no nosso meio. Talvez a cardiologia tenha que ter, sem dúvida, o mérito de ter mudado a prevenção no Brasil. Um país cheio de limitações, mas que realmente a prevenção, e agora até a angioplastia primária na cidade de Porto Alegre, reduzindo a mortalidade pelo novo programa de tratamento
tratamento de infarto, reduzindo a mortalidade de infarto na cidade de Porto Alegre de 12% para 6, 7%. Então, realmente, as doenças inflamatórias são os grandes inimigos da longevidade. Agora, tem coisas que nos impressionam na longevidade. Por exemplo, a doutora Becca Levy, que é uma pesquisadora da Universidade de Yale, ela fez uma pesquisa ao longo de 20 anos, fazendo a mesma pergunta para entrevistados. 6 vezes ao longo da vida as pessoas responderam: concorda com a afirmação de que à medida que você envelhece, torna-se menos útil? E aí foi interessante. Resultado: pessoas com imagem positiva da sua velhice viveram em média 7 anos e meio a mais do que as demais. Vocês veem simplesmente a imagem positiva sobre sua velhice. Esse é um estudo bonito da doutora Becca Levy, e ela comparou isso com o tratamento da pressão, da hipertensão, do colesterol elevado, o hábito de fumar e o exercício. E a conclusão desse estudo mostra que a percepção positiva dos indivíduos sobre a velhice tem mais impacto sobre a longevidade do que controlar a pressão sanguínea, nível de colesterol, hábito de fumar e exercício. Então é uma coisa que impressiona, porque tem fatores de risco envolvidos nisso, por exemplo, a autoestima, que nós não conseguimos avaliar e não conseguimos quantificar adequadamente e que podem interferir nisso. Agora, grosseiramente, nós podemos dizer hoje que existem perto de 400 mil, entre 400 e 500 mil, segundo um estudo da Johns Hopkins, centenários no mundo hoje. Não sei se isso está certo, mas vocês que estão ligados a Johns Hopkins podiam esclarecer isso com eles. Mas num dos sites da Johns Hopkins tem essa citação. E que essas pessoas teriam algumas coisas em comum. Glicose normal, mesmo sendo diabéticos, mas tratando adequadamente, pressão arterial normal, colesterol normal, sem dúvida, ser magros e se exercitarem. E aí tem um outro dado: 80% dos centenários hoje são mulheres, só 20% são homens. E nós já sabemos que não adianta fazer, cirurgia de troca de sexo, que não muda isso aí, né? Então, realmente, nós já temos coisas grosseiras indicando o caminho da longevidade. Zonas azuis. Aqui é um estudo feito em Loma Linda, na Universidade dos Adventistas, e que mostra quais são as zonas de centenários, de maior concentração de centenários no mundo hoje. E o que eles têm em comum? Então tem algumas coisas, como azeite de oliva, os grãos, aí tem menos açúcar, como o Gross falou, menos sal, né? São indivíduos que comem mais peixes e aves, e tem também a questão do vinho, das caminhadas, etc. Bom, vamos estudar um pouquinho essas zonas. A busca da longevidade, na realidade, começou na costa amalfitana, porque lá, há 1.300 anos atrás, existia a escola salernitana, na cidade de Salerno, e que a escola salernitana é uma escola médica que dizia: faça do alimento o seu remédio, do remédio o seu alimento. E a partir daí vocês veem que essa região é uma região mágica, realmente, porque lá na costa amalfitana foi onde o Ancel Keys, que era um pesquisador da Universidade da Minnesota, foi estudar a questão do colesterol. Ele lutou lá durante a guerra como médico do exército americano e viu que os ricos morriam de infarto e os pobres não. Voltou lá depois com um enorme de uma verba da Universidade da Minnesota, do governo americano, do NIH, e fez o famoso estudo dos 7 países, onde ele comprovou a importância do colesterol. Isso década de 60, 70. E a partir daí confirmou, isso seguiu a confirmação. Bom, então é uma região abençoada com todas aquelas características que a gente falou antes. Sardenha, outra região de longevidade e com um número de centenários maior do que o usual. Okinawa, no Japão, o sul do Japão. Okinawa é uma zona azul importante. Essa mulher da esquerda é uma catadora de conchas, aliás, de esponjas do fundo do mar, né? E ela tem 90 anos, continua mergulhando. Olha a coitada da direita que vive em Nova York, né? Então existem diferenças de longevidade dentro das próprias zonas azuis, né? E mais do que isso, Loma Linda, na Califórnia, que é a Universidade Adventista,
e onde tem algumas características importantes. Eles são dedicados à saúde, os adventistas. Mulheres adventistas vivem 9 anos mais, e os homens chegam a viver 11 anos mais do que a média dos americanos. E é um bolsão de saúde ali na área de Loma Linda. Agora, a Abkhazia é importante, não sei se já ouviram falar da Abkhazia. A Abkhazia é uma área que a Harvard vem estudando intensamente. A Abkhazia fica naquele pontinho ali, ó. É uma região de 260 mil habitantes, pertíssimo da Crimeia, onde está dando rolo lá com a Ucrânia. E é um país independente que não fala russo, sempre tiveram colados na Rússia, nunca se submeteram, e é um país dos longevos, é a maior concentração de centenários do mundo hoje, na Abkhazia. Coisas características da Abkhazia: convivência social entre amigos, espiritualidade, valorização dos idosos, atividade física natural. Tem muito pouco carro na Abkhazia, às vezes caminhando de um lado para o outro. Alto índice de felicidade medido pelos parâmetros que a Harvard estabeleceu. Mas mais do que isso, alimentação de origem vegetal, 90%. Eles não são vegetarianos. 10% são animal. Mas lá não tem sal, não tem açúcar, não tem produtos industrializados, não tem zafari, minha gente. Então é uma coisa mais engraçada, porque cada um tem a sua horta no fundo de casa e eles comem o que eles se dispõem. Agora, a coisa mais sensacional da Abkhazia: lá o chique é ser velho. Então eles mentem a idade para mais. Inclusive, quando vou ver uma comissão da Harvard que foi lá estudar os centenários, teve um sujeito que se apresentou com 140 anos. Aí, obviamente, não tinha, né? A pessoa que viveu mais do mundo hoje foi uma francesa que viveu 123 anos. E aí descobriram, acho que estudaram o cara com carbono 14 e descobriram que ele só tinha 114 anos. Qual é a diferença? O sujeito vive bem até os 100 anos e aí tem uma gripe e morre. Mas ele estava saudável e estava absolutamente lúcido até aquela idade. E o coração não é um mecanismo de morte lá. Então, nessas zonas azuis, o coração não é mecanismo de morte. Aí tem um provérbio catalão que diz tudo: pouca cama, pouca mesa, muita sola. Isto é o segredo da longevidade. E aqui tem outros que eu não vou entrar porque está esgotado o meu tempo, mas vocês sabem que, sem dúvida, as estatinas entraram fortemente na longevidade. Os adoçantes, a retirada do sal e açúcar, etc. Eu só queria deixar como imagem o seguinte: a epidemiologia da longevidade, ela é extremamente importante ser estudada por nós para descobrir como chegar lá. Agora, primeiro tem que ter vontade de chegar. Obrigado.